pessoa pergunta sobre os cátaros. A determinação dos religiosos em exterminar qualquer rastro de conhecimento dessa comunidade me sugere que eles tinham muita informação de qualidade. Sim, a região de Languedoc, no sul da França, né, os cátaros ficaram conhecidos mais ou menos ali entre o século X, XI, XII, né, quando começou o movimento e a expansão desse grupo lá no sul da França. Existiam os bogomilos, existiam outros grupos que estavam relacionados a eles, né? E aparentemente eles eram totalmente contra ao movimento do cristianismo tradicional difundido pela Igreja Católica na época. Então eles tinham um conhecimento que era o oposto. É como se eles resguardassem um segredo, não é? Que a Igreja seria ameaçada diante do conhecimento dos cátaros. De certa forma, eram os verdadeiros cristãos, ou aqueles que tinham conhecimento mais próximo do que realmente aconteceu com a passagem de Emanuel na Terra. Por quê? Porque existe uma relação entre a presença dos cátaros com um legado que Maria Madalena deixou no sul da França, quando lá ela esteve, depois que ela saiu de Jerusalém, após aquele episódio todo, quando Jesus ressuscitou, né, e depois foi embora, segundo consta a história, né? Então Maria Madalena foi para a França, inclusive levando uma de suas filhas, né, Sara, lá na região do sul da França, possivelmente em Languedoc e em outras partes também. Inclusive tem alguns pontos lá interessantes que comprovam a presença dela, né, e de Sara também. Os cátaros obtiveram um conhecimento, segredos e histórias, resguardaram aquele conhecimento sobre a verdadeira história e o conhecimento de Emanuel e Maria Madalena. Por isso que eles foram perseguidos pela Igreja Católica, ocorreu, né, o título que deram a eles de hereges, ocorreu até uma guerra santa contra os cátaros, muitos foram dizimados, homens, mulheres, crianças. Foi assim, uma coisa absurda o que aconteceu, o que a Igreja Católica fez na época, né? Porque os cátaros estavam ameaçando a igreja. Mas por quê? Um povo simples que vivia no sul da França, qual era o perigo, né? Eram hereges porque seguiam um movimento diferenciado, uma outra concepção do cristianismo. Mas por que isso ameaçava Roma? Por que isso ameaçou a igreja, né? Porque eles tinham conhecimento, eles tinham o segredo do Santo Graal, eles tinham todo esse conhecimento que estamos falando aqui, sobre os dimensionais, sobre os seres, sobre como desenvolver o prolongamento da vida. Eles sabiam que Deus, na verdade, era um casal, a energia suprema, o casal criador. Não era o Deus Anunnaki, adorado, idolatrado pela igreja. Isso ameaçou. Eles foram perseguidos, né? Foram dizimados. Alguns conseguiram fugir, inclusive para a América do Sul. Chegaram aqui, um grupo de cátaros se instalou, inclusive, no Paraguai, tá? E depois foram perseguidos também pelos jesuítas. É impressionante, né? O que esse grupo, ligado à Igreja Católica Romana, fez na história da humanidade.